Isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo do salão, pessoal online. Estamos retomando o seminário e a gente vai começar aqui, tendo a honra e a alegria, né, de receber aqui na nossa casa, presencialmente dessa vez, a Vera Coulson Valente. Vera é psicóloga, membro analista da SBPA, professora de História Contemporânea. O título da palestra fala de hoje o tema 100 anos de fascismo e o que o pensamento junguiano tem a dizer sobre o crescimento da extrema-direita. Agora, é com você. Bom, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer o convite aqui da Arques mais uma vez, né? E agradecer a recepção de vocês aí, tão carinhosa, tá? Bom, eu não nego que eu fiquei, né, ouvindo a palestra aí do Vicente e fiquei preocupada, porque realmente foi muito boa e ele colocou muitas coisas importantes, né? E eu até, enquanto ele estava falando, fui incluindo algumas coisas, mudando algumas coisas do que eu iria, do que eu vou falar, tá? Para poder dialogar mais até, né, com as falas, as falas anteriores, né? Bom, para quem não me conhece, né, rapidamente, a psicologia foi minha segunda formação, né? Acabei o ensino médio, fui estudar história. E aí, quando eu fui fazer depois psicologia, né, eu dei 31 anos de aula de história, eu gostava muito de falar nisso, e aí eu fiz, nesse período, né, durante esse período, eu fui fazer psicologia e decidi por Jung, porque eu achava, e eu ainda acho, que é dos pensadores da psicologia, da psique, que mais permite que a gente pense a história. Então, meu critério com Jung era por aí, né? Eu achar que com ele eu poderia fazer essa relação história-psicologia. E acho que sim, né? Eu acho que é genial a ideia de um inconsciente coletivo, eu acho genial a ideia da psique se manifestar através de imagens, né? Imagens arquetípicas, imagens que têm sentido, né? E isso e tanto, né, se manifestando tanto individualmente quanto coletivamente. É possível pensar, né, com Jung a sociedade, a história, aliás, a natureza, né? É possível pensar tudo, né? Digamos assim, né? Isso é genial e é por isso que eu fui por esse caminho, né? Só que, no primeiro momento, eu comecei a fazer a formação na SBPA em 2001, logo depois que eu me formei em psicologia, e quando eu terminei, eu sentia que no mundo junguiano, pelo menos que eu conhecia naquele momento, em São Paulo, não havia assim, um espaço aberto para um debate político mais importante, né? Ou de discutir em Jung aquilo que está ultrapassado em Jung, ou que Jung pensou, porque também ele viveu uma época muito diferente da nossa, que a gente não tem sentido a gente continuar repetindo, né? E eu sentia muito pouca abertura para isso. Mas mudou muito, não é? Então, eu até gosto de usar essa expressão, que a política entrou no nosso consultório, né? Então, todo mundo, mesmo aquelas pessoas que achavam o assunto muito chato, né, e pouco psicológico, sei lá, né, porque fala do poder, e aí, então, fala do poder, então não há eros, aquela história, mesmo todos nós tivemos que nos haver com a política, porque os pacientes, não sei se é a experiência aqui de Curitiba, mas pelo menos em São Paulo, traziam, né, desde a época da Lava Jato, né, traziam a angústia, o medo, o pasmo, gente, o que está acontecendo, o que é isso? Não é? E muitas vezes eu permitia que a conversa se alongasse durante a sessão, porque eu achava que ali tinha muita coisa para trabalhar, né, não no sentido político do termo, eu ficar convencido de alguma coisa, não é isso, mas muitas vezes, quer dizer, por que a pessoa está pasma com o Bolsonaro ou está apaixonada pelo Bolsonaro, né? Isso diz muito dela, né? Do mundo e dela. Então, muitas vezes eu permitia que a coisa se alongasse, trabalhar e passava a trabalhar um pouco a partir dessas questões. E com o tempo eu descobri uma coisa que até a gente estava falando aqui, vou exemplificar.
que quem falava, quem puxava a política, era quem não gostava do Bolsonaro. Então, essas pessoas vinham, nossa, o que está acontecendo? Mas não é possível, tarará, olha meu... E aí traziam aquelas coisas de família, né? Minha mãe pensa assim, eu penso assado, está uma briga danada, e eu não falo com meu irmão, aquela confusão toda. E tinha alguns pacientes meus que nunca falaram do assunto, nunca. Continuaram a falar do filho, do trabalho, da mulher, do casamento, né? E inclusive pessoas bem bacanas, que eu atendo e gosto de atender. Mas eu tinha certeza, não falavam de política porque votavam, apoiavam o Bolsonaro e talvez estejam votando no Marçal hoje. E eu, obviamente, nunca perguntei nada sobre isso, não me interessou em entrar, porque eu sabia também que era um lugar que não ia dar nada, né? Porque o funcionamento psíquico ali estava interditado, né? E aquilo que a gente falou, quer dizer, uma pessoa que está com um pensamento fascista, não é que quer que os índios morram, sabe como é que é? Quer que a floresta amazônica seja devastada, quer dizer, pode, na vida pessoal dela, ser um bom pai, está preocupado, enfim, está com aqueles problemas tradicionais de qualquer consulta, né? Então, me ajudou, inclusive, a entender isso, né? Como é um pensamento não psicológico, né? O pensamento fascista, né? Ele traz dogmas, ele traz verdades. Se a gente for pensar em termos riemannianos, que faz aquela divisão, né? Espírito e alma, né? Acho que todo mundo conhece. A gente pode dizer que a gente talvez fique mais no campo do espírito, né? Das ideias, dos dogmas, das verdades, das doutrinas, né? E isso não tem conversa, né? Quem é fascista, quem é cristão é cristão. Quer dizer, você está no mesmo campo do espírito, né? Portanto, a psique, o funcionamento psíquico fica na sombra, não é? E, portanto, aí está o perigo, né? Não é isso? Das pessoas acharem que elas estão resolvidas porque elas pensam direito, não é? E não estarem percebendo toda a dinâmica né, psicológica, toda a patologia, né, toda a doença, né, que está atrás dessa doutrina, né, sei lá. Né? Aliás, é um problema de todas as doutrinas, correm por aí também, né? Certamente. E eu estava pensando assim, uma coisa até que Vicente, que você falou, só que não é só você que fala, tá? Mas que eu diria o seguinte: quando a gente pensa, né, como a extrema-direita se fortaleceu, e aí eu diria até esses meus pacientes que ficavam mudos, nunca me trouxeram essa questão, certamente essas pessoas, quer dizer, a extrema-direita só se fortaleceu porque existia uma situação psicológica que favoreceu esse fortalecimento, senão não se fortalece. E, é claro, psicológica entre nós aqui, porque tinha também uma situação econômica, política e psicológica que favoreceu esse tipo de pensamento cada vez maior, né? Mais forte. E a gente sabe que uma grande parte dessas pessoas que vão por esse caminho, a gente fala que, de fato, são ressentidos, né? Eu concordo com a história da esperança, mas eu vou deixar isso para depois um pouquinho, né? Mas tem muito um ressentimento muito grande, né? E é um ressentimento que a gente pode encontrar entre pobres, pessimamente sucedidos na vida, né? Digamos assim, sem dinheiro, como a gente pode encontrar entre ricos, né? O capitalismo é um lugar que ele pode criar ressentimento, mesmo entre os chamados winners, né? Os vitoriosos do sistema. Então, a gente pode ter, mesmo numa pessoa que é rica, mas ela não é rica suficientemente, né? Ou ela não tem condições de comprar tudo que ela gostaria de comprar. Ou, o que é muito forte em São Paulo, talvez eu acredito que aqui também seja, ela é rica, ela é bem-sucedida, mas ela não é americana. Ela não mora em Miami. Né? Ela é um azar. A família dela, italiana, veio para o Brasil, porque podia ter ido para a Europa, tinha sido muito mais fácil. Mesmo nisso, há um ressentimento, isso que a gente fala que a elite brasileira nunca teve, de fato, um projeto de nação, porque ela nunca se identificou totalmente com isso que chamamos de Brasil.
não é? Então, o ressentimento, eu já vi gente, nossa, mas eu queria tanto, mas é que meu filho, não sei o quê, mas eu precisava morar, porque eu quero morar em Miami, não é? A minha família está lá, só eu que não estou, não é? E aí começa a achar culpados, né? Porque isso é que é uma característica, né, da extrema-direita, é o seguinte, como o capitalismo está jóia, né? Então, a ideia do mérito, do liberalismo, não é? Da ascensão social, tudo isso é muito bom, tudo isso é ótimo. Só que eu não estou bem aí, mesmo sendo rico, eu não estou bem, né? Então, então, se a realidade, no fundo, está tudo certo, e eu não estou bem, bom, então eu tenho que achar um culpado. Né? Essa que o capitalismo cria paranoia, porque o capitalismo cria descontentamento permanente, né? Generalizado. Né? Então, criando descontentamento, se você não tem uma crítica ao capitalismo, a realidade que existe, que gera o que você está insatisfeito, então você tem que ter um culpado. Né? Isso é uma característica do pensamento de extrema-direita sempre. Né? Um culpado para explicar por que as coisas não estão bem. Né? E até uma coisa engraçada no Brasil, né, que não tem nada de engraçado, mas enfim, uma característica interessante para a gente pensar, né, porque normalmente o inimigo, aquele que gera, né, a paranoia, quer dizer, o fruto da paranoia, né, que eles jogam, né, é sempre o estrangeiro, é o de fora, é o judeu, ou é o negro da África, ou é o, né? No Brasil é uma coisa diferente, né? Porque a paranoia se volta contra parte da própria população sempre, né? Então a gente, o inimigo não é o estrangeiro ou o diferente. O inimigo é a parte da população que estraga o nosso povo. Né? Isso é de uma gravidade, se a gente pensar isso em termos de doença mental coletiva, né? É uma coisa gravíssima, é uma coisa muito forte. Né? O inimigo é ou o brasileiro comunista, ou é o brasileiro imoral, que estraga a família, né, e tem ideias horrorosas, ou é o nordestino. Não é? Eu não sei aqui, né? Mas em São Paulo é muito forte o preconceito ao nordestino, né? E agora se fala menos de nordestino, Rosado, né? Mas se falou muito, muito, né? Inclusive contra o Lula, por ele ser nordestino, né? Então é uma parte da nossa população grande, né? Não é isso? Não é? E que passa a ser um inimigo a ser controlado. A ditadura militar brasileira fez isso. Os inimigos, a guerra era contra uma parte do próprio povo. Não é? Então, isso é uma característica da gente e que é complicado se a gente for pensar em termos de dinâmica, né, coletiva que a gente precisa ter. Né? E o que eu ia dizer é que dentro desse ressentimento, dentro dessa sensação de incompletude, de insatisfação, né, que vai gerar o pensamento de extrema-direita, esse conjunto de sensações e de emoções, elas não são revolucionárias. Viu, Vicente? Colocando uma questão para a gente conversar depois, tá? Elas não são revolucionárias, porque elas são assim, elas querem mudança, claro, né? O cara que vota no Marçal, ele quer uma mudança, mas ele quer uma mudança mantendo o capitalismo, mantendo todas as ideias do capitalismo. Então, ele quer o quê? Ele quer que revolucione sua própria vida, ponto. E eu diria, isso não é revolução. Né? Ele quer que a sua própria vida mude. Então, ele quer ter mais casas, mais carros, mais sucesso, mais isso, mais aquilo, tudo aquilo que a gente vê, aquelas pessoas indo na Igreja Universal e falando, depois que eu vim aqui, minha vida mudou. Por que que mudou? Porque hoje eu tenho uma empresa com 4 funcionários, eu tenho 2 apartamentos. Não é isso que eles falam? Né? Então, veja, a insatisfação foi cooptada pelo capitalismo. Então, as pessoas têm uma insatisfação. Só que é uma insatisfação doentia. E que é uma insatisfação que só vai gerar insatisfação. E, portanto, pode só gerar radicalismo político. Porque a pessoa é só ela vai ter que dar um jeito de mudar a vida dela.
E aí a gente começa a receber nos nossos consultórios um monte de gente frustrada com o emprego, frustrada com o casamento, frustrada com isso, frustrada com aquilo, não é? Se achando responsável por tudo aquilo, né? Então, eu me incomodei com a palavra revolução, porque eu lembro, na época da ditadura, né, a gente era muito firme na ideia de que a revolução, que o golpe de 64 não foi uma revolução, né? Enquanto a direita chamava de revolução, fica chique, né? E a gente brigava, nossa, não é uma revolução, é uma contra-revolução. Ela veio para exatamente impedir que houvesse uma revolução, uma transformação de fato no Brasil. Então, esse tipo de descontentamento que está cooptado pela direita é um descontentamento extremamente conservador, extremamente liberal, extremamente pró-capitalista, daí não vai sair coelho, não vai sair coisa boa, não é? E até diria, por que não vai sair coisa boa? Porque esse tipo de pensamento encolhe a alma, né? Aí uma coisa que a gente estava até conversando aí indo almoçar, que eu acho muito bacana, o que o Hillman fala muito sobre isso, e o Jung também. Então ele segue, mas ele eu acho que dá mais força, mais ênfase, me parece, né? Do que o Jung deu. Essa ideia de que como é que a gente avalia, né? Por que a gente acha que a gente está mais certo, não é, do que o Bolsonaro, né? E aí eu uso também na história aquela mesma sensação, aquele mesmo pensar na sensação que eu uso no consultório, quando alguém me traz alguma coisa. O que eu sinto daquilo que a pessoa está me trazendo, né? Aquilo expande a minha alma ou aquilo me angustia, me fecha a alma? Aquilo me incomoda, né? Porque o Jung fala muito de que o problema não é o bom e o mal. Isso é coisa do cristianismo. Isso é coisa do monoteísmo, né? Do bem e do mal. Ele vai propor, quer dizer, o belo e aquilo, que eu não vou chamar de feio, porque eu acho que atrapalha, belo no sentido não a beleza que a gente está acostumado a chamar, né? O belo para ele é quando um fenômeno consegue se mostrar em toda a sua potencialidade, em tudo aquilo que ele é feito para ser. Né? Sabe aquela criança que está sendo criada, bem criada, e que é aquela graça, não é? Que você olha e fala, que graça de criança, não é isso? Por quê? Porque ela está conseguindo, aquele fenômeno que é aquela criança, ela está conseguindo ser aquilo que ela tem para ser, não é? Isso é o belo, não é? E esse belo não tá distanciado de valores, não é? Por quê? Porque aquilo, né, a gente olhar o Marçal falando, gente, na televisão, é um negócio horroroso, não é? A gente ouvir o Bolsonaro, eu nunca vou esquecer, eu por acaso estava lá, eu vi, né, o Bolsonaro defendendo a tortura, o torturador, não é? Ainda relacionando aquele torturador com a Dilma. Gente, que coisa horrorosa aquilo ali, não é? É um negócio que nunca mais a gente esquece, né? As imagens das bombas sei lá, qualquer coisa, né? A floresta amazônica pegando fogo, né? Os bichos com as patas queimadas, o Gaza destruído, não é? Aquilo é feio. Feio em que sentido? Aquilo impede o existir, o ser, né? As pessoas terem um caminho as coisas e as pessoas terem um caminho para os quais elas têm possibilidade de ser. Aí está o Eros, é a criação, né? Então é feio. Então a gente pegar assim a extrema direita em todas as suas manifestações, as pessoas defendendo essas posições, a Michelle defendendo o Estado teocrático no Brasil. Gente, que coisa horrível. Não é isso? E eu acho tirar o olho, pedir para outra lá, falar, pedir não, mandar para ela tirar o olho, para mostrar como é que ela é sem olho. Se a gente pensar, né, o bolsonarismo foi uma sucessão de imagens horrorosas, não é? E se a gente pensar, não é só aí, claro, é o capitalismo, né, gente? Vamos lembrar, né, tudo de destruição que causa, não é? Então, eu acho que
essa coisa que é importante, eu acho que no consultório a gente sente muito, tem que sair do bem e do mal, isso é bom ou mal, né? Isso faz bem ou não faz, isso gera a possibilidade de criação ou não, então eu não tenho dúvida, né, que a extrema-direita não faz isso, ela impede o ser, ela destrói, não é feio para burro, né, esse tipo de posição e de defesa, né. Até a gente estava também indo, cadê a Mara? Estava falando que, não sei se ela está aí, ela estava falando que o Ivan acabou no final falando uma palavra, uma expressãozinha, que é muito típica da esquerda, que lutar o bom combate, não, falei errado a frase, fazer o bom combate, né? Agora me escapou. Que é um jeito de falar muito da esquerda. E ela estava falando que o Marçal... Combater o bom combate, Obrigada. E estava falando que o Marçal, quando terminou lá falando sobre a participação dele eleitoral, usou isso, né, do bom combate, que ele também está fazendo bom combate. E não é à toa, provavelmente ele sabe que esse é um termo usado muito pela esquerda, não é, e que ele está usando de propósito para incluir e para esvaziar o outro lado, né? Isso provavelmente deve ser isso, né? E eu estava pensando, bom, os dois falam em bom combate, como é que a gente sabe quem é que faz o combate que a gente poderia chamar de bom? Não é? E aí a gente tem que ir para os valores que estão atrás e o que esses valores nos trazem, né? O que eles nos remetem, o que a gente sente quando a gente ouve, né? Enfim, o Marçal até mesmo falar isso, né? Como o bom combate. A Michelle lá, então, essa tem certeza absoluta sobre o bom combate, né? Por uma teocracia no Brasil, por exemplo, né? Bom, e eu estava pensando em que eu ia falar aqui, e eu lembrei que a gente está fazendo agora 100 anos de fascismo, né? Desde quando o fascismo foi criado. Claro, uma extrema-direita sempre existiu, né? Ou seja, gente que defende o capitalismo com tudo, né? E matou por causa disso, né? Ao longo de toda a Idade Moderna, mas o fascismo, né, com essas características que a gente vê hoje reaparecendo com força aqui no Brasil, são 100 anos, é muita coisa, não é? A gente pode falar que é um imaginário de longa duração, a gente usa um pouco esse termo dentro da história, né? Um imaginário de longa duração, né? E por que ele é um imaginário de longa duração? Porque ele é muito adequado ao capitalismo, ele está muito relacionado ao capitalismo. O capitalismo se fortaleceu, gente, nesse processo, não se enfraqueceu. Obviamente, não há por que a gente imaginar que o fascismo vai desaparecer, né? Pelo contrário, ele vai ser mais usado com mais força todas as vezes que houver uma situação para isso, né? E eu até queria só, não sei se vocês já pensaram sobre isso, então por isso que eu queria colocar bem rapidinho isso, e quando a gente fala fascismo, não é qualquer extrema-direita, né? É um tipo de extrema-direita. E uma das características do fascismo, e que eu acho que a gente for chamar o que está acontecendo hoje no Brasil de neofascismo, acho adequado, é que é uma extrema-direita que se legitima com a mobilização popular, põe povo na rua, né? Não é toda a extrema-direita que precisa e faz isso. Por exemplo, a ditadura militar era uma extrema-direita, né, que nos dominou aí durante 21 anos, e, no entanto, eles não queriam o povo na rua, nem contra, claro, mas também não queriam a favor, né? A ideia deles, que eles puseram em funcionamento, era desmobilizar qualquer forma de expressão política. Vamos pensar de outra coisa, vamos pensar na praia, no mar, entendeu? Na economia como está boa, é isso aí, né? Então, diferente do Bolsonaro, que bota o povo na rua, né? O Marçal ainda não fez isso, mas ele bota na internet, se quiser, bota, né? Então, essa mobilização popular que caracteriza o fascismo e que dá ao fascismo uma força muito especial, né? Algo que pode ficar realmente aparecendo e reaparecendo. Uma coisa também que me chamou a atenção nesses últimos tempos é que houve assim, uma tendência, muita gente ficar falando, nossa, gente, mas o que aconteceu
que, de repente, o fascismo apareceu de novo no Brasil, né? O que aconteceu para a extrema-direita estar com tanta força hoje, a esquerda está tão fraco hoje, né? Quer dizer, o que aconteceu? Que absurdo, onde é que já se viu isso? Né? Isso eu já ouvi de monte no meu consultório. E eu acho que esse comentário vem principalmente de pessoas, que provavelmente a maioria daqui que se conheceram como pessoas após a ditadura militar. Não é? Então, aquilo que o Ivan falou, eu acho que era uma coisa muito forte. Quando a ditadura militar acabou e a democracia apareceu, a gente achava que aquilo teve uma força, ia manter, aquilo ia durar. Tanto é que, por exemplo, o PT passou a discutir, porque, veja, no começo, né, depois da ditadura militar, já não dava mais para falar em revolução, né, gente? Revolução socialista. Estava difícil de falar. Então, fala, bom, se a gente não pode falar numa revolução socialista, mas vamos falar num programa democrático popular. Então, qual era a ideia? Que essa democracia que tinha sido construída com o povo na rua, que ela a gente conseguisse incluir nela novas questões. Então, uma educação pública melhor, né, uma população com melhores condições de vida, um SUS, algumas coisas dessas foram parar na Constituição de 98, né? Então, que seria um programa democrático popular que gerasse, e a democracia como um lugar onde essas demandas populares pudessem ser incluídas, né? Mas isso, gente, nós passamos uma situação um pouco especial, né, aqui no Brasil, por causa do final da ditadura, do jeito que aconteceu, a ditadura militar, né, acabando e vindo, quer dizer, uma democracia com um apoio popular a ela, ajudando ela a se formar, né? Foi uma situação uma conjuntura um pouco brasileira, né? Um pouco diferente de outros continentes que não tinham não tiveram o mesmo caminho. Mas isso eu acho que deu a gente aqui no Brasil uma certa sensação assim, nossa, a esquerda era forte. Quanta gente já falou, peraí, eu nasci durante o governo Lula, então a esquerda não era forte? Né? Como é que é? Agora ela está fraca? O que aconteceu? Né? Bom, ela era forte, na verdade ela nunca foi forte. A esquerda nunca foi forte. A esquerda no mundo nunca foi forte. E eu acho que a gente também tem uma impressão, assim, por exemplo, a Europa, né, a Europa que eu conheci minha vida inteira, a Europa pós-guerra, né? Pós-guerra. Então, é uma Europa da social-democracia. Daquela Europa com educação pública, aquela Europa né, com condições de vida boas, com alguma distribuição de renda, e ficava um pouco aquela sensação, a Europa é aquilo que o Brasil, se desenvolver, vai chegar lá. O capitalismo permite isso. A gente não chegou porque não somos desenvolvidos, não é? Mas o normal no capitalismo é ter democracia, o normal no capitalismo é ter distribuição de renda. Eu acho que isso gerou muito essa sensação. Gente, e o normal no capitalismo não é isso. Essa é a questão. Ou seja, se hoje a gente está com a extrema-direita aí, e essa angústia que a gente tem que ficar com ela, não é? Angústia forte, que a gente vai ter que saber lidar com isso aí, daí que é bom a gente estar junto, porque é uma forma da gente aguentar a angústia, não é? Estar entre pares. Então, veja, a gente vai ter que perceber que o capitalismo não criou naturalmente a democracia. Né? A democracia foi criada dentro do capitalismo pelo movimento popular. Né? Nada foi dado de graça. Não é? O capitalismo, dentro do seu liberalismo, do seu caminho tradicional, quanto mais lucro, melhor. Quanto mais liberdade para os industriais, melhor. Se o cara é pobre e está reclamando que ele é pobre, bom, quem manda ele ter nascido pobre? Ou quem manda ele não ter trabalhado direito? Olha o caso do fulano que ficou rico. Não é? Então, o capitalismo, ele é isto. O liberalismo é isso. Né? Ele foi se transformando em alguns lugares do globo por causa da luta popular, a luta do século XIX, para trabalho de 40 horas,
direito a férias, né? Enfim, todos esses conjuntos de ideias, eles foram criados não dentro do Partido Conservador inglês, né? Dentro do Partido Trabalhista inglês, né? Daí que veio isso, né? E quando a gente vê essa Europa toda bonitinha, organizada, né? Agora a coisa começa a complicar com a extrema-direita por lá, né? Mas até há pouco, bem democrático, né? Todo mundo muito civilizado, né? A gente esquece que, primeiro, eles tiveram uma luta imensa popular lá dentro, durante muito tempo, eles tiveram que dar conta daquilo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a possibilidade da Europa virar socialista, e desde a primeira, mas mais ainda na segunda, era razoável, e eles resolveram fazer concessões, né? Como fizeram no Japão, como fizeram depois na Coreia do Sul, certo? Dá dinheiro, deixa tudo democrático, vamos criar uma maravilha. Olha como é que é o capitalismo, vejam lá, olha como a Europa é feliz, né? Mas só que isso era sustentado pelo quê? Era sustentado pelo resto do globo, não é isso? Então, indústrias que saíam da Europa porque o trabalhador ganhava muito lá, vinham para cá para pegar um trabalhador que trabalhava mais e ganhava muito menos e fazia a mesma coisa na fábrica, na mesmíssima fábrica deles de lá, não é? Então, o capitalismo tinha uma máquina, né, de concentração de riqueza, tem até hoje, né? E que naquela época ainda passava por colônias, gente. Né? Ali é a luta anticolonial dentro da África, aquele horror que a Europa fez lá e que ainda continua a fazer, não é? Da Ásia, né? Quer dizer, toda aquela concentração de riqueza, né? que gerava aquele pequeno pedaço, que a Europa é desse tamaninho, né? O globo é imenso, é pequenininho, aquele pequenininho que passou a ser, né? Vendido como o lugar aonde, enfim, aquilo que era o normal do capitalismo, não é? Então, quando eu falo isso, é que eu acho que a gente tem que entender que quando a gente fala da democracia no Brasil, mesmo essa capenga que a gente tem, mas ter eleições, ter um Congresso funcionando, isso foi fruto da luta popular. Não é? Isso é importante ser mantido, isso é importante ser preservado. É importante que a gente volte a lembrar que isso foi reivindicado nas ruas. Né? O capitalismo brasileiro, por si só, não criou isso, né? Porque isso é uma criação política, não é uma criação da economia. Né? E a nossa elite é muito ruim, né? Ela é muito serviçal, né? Ela não teve nunca um projeto de nação. Ela sempre achou que um grande problema no Brasil, e talvez muita gente ainda ache, é o povo brasileiro. Não é? Tinha até uma piada que falava, Deus, né? Espera o povinho que eu vou botar lá. Eu lembro dessa piada, durante décadas eu ouvi gente contando essa piada. Né? Então, essa história de que, de fato, é uma luta popular, né? Quer dizer, é uma conquista popular. Se a gente não prestar atenção, eles acabam com tudo isso. Porque nós precisamos, eles não. Né? Por quê? Porque, digamos assim, né, a elite ela precisa de um governo que ela é a maioria. Né? A elite brasileira, né, a burguesia brasileira, vamos chamar assim, ela é numericamente ínfima, mas ela produz, porque o capitalismo produz e ela apoia um conjunto de ideias que são hegemônicas, que são maioria. Né? Eu sempre falo, se a gente não fizer nenhuma crítica, se a gente apenas pensar junto com todo mundo, a gente pensa de forma liberal. A gente acha que a propriedade privada é natural, né, que ela sempre existiu. Né? A gente acha que, afinal de contas, o fulano é rico porque deve ter trabalhado. Eu não sei bem o que ele fez, mas provavelmente trabalhou muito, né? Porque, senão, como é que ele é rico? Né? Então, se a gente não fizer esforço, é o pensamento hegemônico, é a maioria. Né? A maioria não precisa de um congresso. Você pode governar por plebiscito, não é isso? Esse é o pensamento hegemônico. A importância da democracia, o que é? É que você tenha minorias também representadas, minorias de ideias no Brasil, né? Que a gente não tem minorias étnicas a serem representadas, né? A questão do negro é diferente. Mas para que minorias, ideias minoritárias também estejam lá, né? Ideias minoritárias também possam falar. Isso é que é democracia, não é? Que você não tem apenas a posição da maioria. Claro, num plebiscito ou numa eleição, é a posição da maioria que vence, né? Mas a ideia é que a minoria possa falar até lá, não é? Então,
a quem interessa a democracia? Interessa a democracia ao movimento popular. E interessa a democracia quem é minoritário, né? Quem pensa diferente, né? E hoje, né, eu acho que o Ivan mostrou, né, como no Congresso hoje, cada vez mais, é mais difícil falar, é mais difícil ser minoria, né? Como é difícil, né? Porque eles estão lá para impedir que a minoria fale, ou para desqualificar. É coisa de comunista, né? Então não houve, não debate, enfim, né? Eu ia perguntar para o Ivan como que ele tem paciência com o Nicolas. Putz. É verdade. Fica depois passa para a gente. Tá bom. Esse exercício de autocontrole, assim, invejável. E não é só com o Nicolas, não, viu? Um monte lá, viu? Até porque mudou o clima do parlamento brasileiro, né? Tinha aquele centrão, aquela direita tradicional, depois do final da ditadura, né? Durante a ditadura, não. Mas depois, aquele centrão, que é lá suas posições de direita, mas que dava para conviver, né? Hoje em dia está cheio de gente que não dá para conviver, né? Não é possível mais isso, né? Bom, e a gente está falando tanto da direita e a gente não falou um pouco da esquerda, né? Que eu acho que é importante também, né, a gente pensar como é que a gente pode entender, né, a esquerda surgindo, né? E eu queria só lembrar uma coisa rápida. Gente, que eu não sei bem quanto tempo eu tenho. Me perdi aqui. Tem? Posso falar? Estou meio confusa aqui. Que eu estava pensando que, se a gente pega a história do capitalismo, né, e vamos falar de capitalismo, gente, eu acho que esse termo ficou meio fora de moda. Né? Se vocês lerem grande parte das coisas escritas pela direita, ninguém mais fala em capitalismo, fala em neoliberalismo, não é pós-modernidade, que eu acho que também está passando um pouco, né? Mas capitalismo sobrou, e eu acho que a gente tem que retomar, né, essa ideia. O que é o capitalismo? Quer dizer, essa estrutura de funcionamento que transformou tudo em mercadoria, não é? E que nos transformou em consumidores, não é? E que tirou a alma do mundo, não é isso? Quer dizer, transformou o mundo num lugar onde só existe coisas que têm valor se puderem ser compradas ou vendidas, não é? Desde o nosso pensamento, a nossa função de vida, né, até uma árvore, né? A existência da árvore depende se alguém acha que ela tem algum valor, se tiver algum valor, alguém vai lá cortar, né? Não é isso? Então, isso é o capitalismo, né? E o capitalismo vem lá, todo mundo sabe, lá do final, né, da Idade Média, início da Idade Moderna. Durante os primeiros séculos, né, em que o capitalismo foi se organizando até o século XIX, muitas vezes a gente esquece a quantidade de gente que morreu para que o capitalismo se organizasse. É um negócio, né? Para a gente ver que não é a democracia, não é exatamente aquilo que o capitalismo cria na sua história, né? Então, o que eles fizeram na África, né? O genocídio dos povos indígenas americanos, né? A escravidão, o capitalismo reinventou a escravidão na Idade Moderna, não é um negócio, não é todo o olhar de superioridade para a Ásia, né? Aquelas culturas milenares, né? E que passavam a ser vistas como bobagens, que só interessa se constrói alguma coisa que possa ser nosso, não é? O capitalismo foi criado em cima de uma imensa destruição e uma imensa divulgação, né, de um tipo de vida que passa a ser visto agora como o único decente, o único que vale a pena, né? O tipo de roupa que é a única que todo mundo que é civilizado deve usar, né? Então, essa uniformização, né? Claro que esse começo do capitalismo tem a ver com o cristianismo, não é? Porque o cristianismo também é uma religião monoteísta, que tem o único Deus verdadeiro, que tem o proselitismo que se propõe a transformar todo mundo em cristãos, não é? Que tem, portanto, a única forma de ver correta, né? Então, essa Europa cristã acabou criando um capitalismo que tem características que a gente pode dizer monoteístas, né? Isso que Hilma fala muito, né? É monoteísta também, né? É se ver como superior, né? Então, tem a ver, claro, né? Não é à toa que Cabral chegou por aqui e já veio a primeira missa, né?
porque tinha... E a gente esquece como a Europa, inclusive, fora o mundo inteiro, mas a Europa foram anos de muitas guerras, de muitas lutas. As lutas entre católicos e protestantes, matou não sei quanta gente. A parte mais importante da Inquisição não foi na Idade Média. Isso eu canso de ver gente falando assim, Inquisição, claro, queimava-se pessoas na Idade Média. Não, gente, na Idade Moderna. A Inquisição ela foi basicamente na Idade Moderna. A Idade Moderna do capitalismo, do liberalismo, certo? Do começo do liberalismo, né? Ainda era o mercantilismo, aquela história. E houve uma guerra imensa dentro, lutas, né, muito grande na Europa, para a Europa se organizar no século XIX melhor. Né? E nessas lutas, agora, a população pobre aparecia de vez em quando em lutas camponesas, né, como na Alemanha, enfim, lutas camponesas importantes, mas que eram rapidamente aniquiladas, e as lutas eram principalmente entre burguesia e aristocracia. Quem é que vai mandar aqui nesse negócio? Né? Então, e acaba, é claro, a burguesia vencendo, viva a Revolução Francesa, certo? E a burguesia assume o século XIX na Europa, tem já, claro, teve as guerras napoleônicas, né? Não vamos esquecer, milhões de questões, porque a história da Europa é muito sangrenta, né? A história do capitalismo é muito sangrenta, não só fora no mundo, mas dentro da Europa também. Né? E no século XIX, então, vai aparecer uma contestação popular, né? que as lutas camponesas eram fracas durante a Idade Moderna, né? Eram rapidamente aniquiladas. E no século XIX começa a aparecer um pensamento mais forte, né? Que é um pensamento socialista, né? Anarquista, de várias tendências, né? Tinha gente que pensava um pouco diferente, mas que de algum jeito vão estar juntos. Criam, inclusive, as internacionais, onde os socialistas iam lá. Como é que a gente explica isso? Né? Porque no século XIX, o capitalismo, como aqui todo mundo sabe, quer dizer, entrou na sua fase industrial na Europa e começou a expulsar gente da terra. Não é? Nós somos, provavelmente nós todos aqui, devemos ter algum antepassado que foi expulso da terra pelo desenvolvimento do capitalismo europeu ou asiático. Não é? Então, teve uma expansão imensa, né, em que as pessoas sobravam. Ou elas iam para as cidades morrer de fome, trabalhar em condições horríveis quando conseguiam trabalho, ou elas iam para outros continentes. Né? Eu vejo muito em São Paulo, mais do que no Rio, de onde eu venho, em São Paulo eu vejo muito aquele orgulho, eu sou de origem europeia, sabe? Eu sou de origem italiana. Eu sou italiana, porque agora estou com passaporte italiano. Então, é meu tataravô que nasceu na Itália, mas eu virei europeu. Não tem isso? E é interessante que a gente pensar, né, que são pessoas provavelmente que vieram da Itália, na sua imensa maioria, expulsas, chorando, sem querer ir, né, colocando a esperança num continente que elas não tinham a menor ideia do que seria, se despedindo para nunca mais voltar dos seus parentes na Itália. Não é isso? A história é essa, né? Agora, chegavam aqui e se achavam superiores àqueles que vinham da escravidão, né? Certo? Bom, esse é outro problema, né? Mas, enfim, mas é uma tragédia completa, né? Eu estou tentando pegar esse lado, né? Bom, então eu acho que a gente às vezes fica meio admirado, né, com a extrema-direita, porque a gente está acostumado a entender um mundo mais ou menos civilizado, porque a gente esquece o que aconteceu fora da Europa, né, no século XX, e a gente esquece... E não é bem isso, né, gente? O pensamento criado, hegemônico do capitalismo, é um pensamento que, se a gente pensar em civilização barbárie, a gente coloca na barbárie. Não é? Que a gente não está habituado a pensar desse jeito. Né? E aí, bom, e o fascismo, com esse nome, quer dizer, surge do final da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, de uma guerra que tinha matado cerca de 20 a 30 milhões de pessoas, entre civis e... Gente, não é brincadeira. E quando esses soldados, principalmente na Itália e na Alemanha, a parte que, né, foi quando, enfim, sofreu lá coisas no final da guerra, e a Alemanha, vamos falar da Alemanha, foi vista como derrotada, e aqueles soldados, em imensa quantidade, voltando, frustrados, ressentidos,
participando de uma guerra que tinham dito para eles que ia terminar em 20 dias, que era isso que eles achavam. Eles foram todos felizes para a guerra. Né? Tem aquelas imagens, né? Eles pegando os trens, todo mundo, viva, vamos para a guerra vencer. Não é? E 4 anos depois, de 30 milhões de mortos, e eles voltavam para uma Alemanha derrotada, em que eles não tinham emprego. Uma Alemanha em crise econômica. Como é que, e eles se achando superiores, porque os germânicos são superiores, como é que a gente perdeu essa guerra? Então, tinha que ter, para a gente, que não queria pensar fora do capitalismo, tinha que arrumar uma desculpa, né? Tinha que ter não, nós perdemos a guerra porque os judeus estão por aqui, porque os comunistas são fortes, porque, senão, jamais perderíamos essa guerra. Então, veja, é um pensamento que parece transformador, mas não é. Ele é profundamente conservador, não é? E eles exigiram uma nova guerra. Então, a gente pode dizer, quer dizer, é um sintoma, o fascismo foi um sintoma de uma alma, de uma psique profundamente doente, coletiva, vivida assim, né? E é bom a gente lembrar, quer dizer, onde é que os comunistas entram nessa história, né? Vamos retomar, né? A gente já falou de Lenin aqui, do livrinho dele, Que Fazer, né? Então, vamos lembrar que uma parte dos socialistas, importante parte dos socialistas, inclusive Lenin estava nela, foi contra a Primeira Guerra Mundial. O tempo inteiro lutou para que as pessoas desistissem da guerra, que os homens não fossem para a guerra. Ou que, se estivessem lá, desistissem e voltassem para suas casas, abandonassem. Eles fizeram campanha para as pessoas abandonar. Numa época que abandono lá da trincheira, o cara podia ser fuzilado, certo? E eles fizeram, e muita gente foi embora. Muita gente falou, essa guerra não me pertence. E não pertencia, era uma guerra entre países capitalistas. A razão da Primeira Guerra Mundial é para ver quem é que vai ficar com mais colônia, quem é que vai mais ferrar os habitantes africanos e asiáticos. Era para redividir a colonização. Quer dizer, o que a população pobre tem a ver com isso, gente? Mas eles conseguiram convencer uma imensa parte que tinha a ver. Só que no bojo da Primeira Guerra Mundial é que vai haver a Revolução Russa. É a Primeira Guerra Mundial, não sei se eu estou falando, é a Primeira Guerra Mundial que fortalece o pensamento socialista, permite esse fortalecimento. Porque vamos lembrar que em 1871, quer dizer, 50 anos antes da Primeira Guerra, tinha havido a Comuna de Paris, quando os socialistas de Paris se levantam. Quem eram eles? Os miseráveis, não é? Aqueles que vinham do campo, que às vezes não tinham nem condições para ir para a América, que estavam pelas ruas, né, vivendo, sei lá, Deus como. Paris era isso. E que se levantaram e criaram a Comuna de Paris, a primeira experiência socialista, que terminou com 17 mil fuzilados nos muros de Paris. 17 mil. É uma ideia assim que a gente vê, nossa, mas essa burguesia francesa meteu, ela não topou nada, foram 17 mil mortos, fuzilados. Bom, e aí, claro, Estou acabando? Então tá. Desculpa, gente. Eu estou meio empolgada, né? Estou ficando empolgada quando eu falo dessas coisas. Então, só para... Quanto tempo eu tenho? Mais uns 7 minutos. 7 minutos? O Vicente, com razão, está preocupado com o horário, né? Mais 7 minutos? Claro, claro. Então, eu vou... Tá? E que eu ia comentar só que é a Primeira Guerra Mundial, é quando a Europa chega ao ponto que chegou, que o socialismo não consegue botar a cabeça para fora. Não é? E na Rússia, não dá tempo para contar, houve a Revolução Russa. E a Alemanha, quase. Né? Que eles quase, o Partido Comunista estava fortíssimo na Alemanha. E uma coisa que aconteceu, que os seus 2 principais líderes, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, foram assassinados. Não é? E, com isso, eles permitiram, bom, então, por favor, nazistas, possam entrar, vamos lá. E vamos para uma nova guerra, que matou, né, a ideia é que tenha matado cerca de 70 a 80 milhões de pessoas, sendo que metade delas dentro da União Soviética. Certo? Nunca podemos esquecer isso, que foram os que primeiro conseguiram botar o pé na porta para impedir a vitória deles, né?
Então, o que eu estou tentando só falar rápido, então, né, eu ia falar mais coisas, mas eu sei que eu acabo me alongando, eu não me conheço. Eu queria só comentar, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas não é o único, né? Quer dizer, se a gente pegar a história do mundo capitalista, vamos falar as outras, né? Do mundo capitalista, ele é cheio de momentos que parece que não tem saída, né? Eu acho que o Ivan tentou falar isso um pouco, quando a gente falou assim, bom, a gente viveu, eu lembro do golpe militar, né? Eu lembro de quando houve a AI-5, na época da ditadura do Médici, parecia que não tinha saída, né? E a gente só tinha notícias de amigos, queridos, presos, torturados, gente morta. Era essa a vida. Parecia que não ia ter saída, e teve. Talvez seja daí que venha um certo otimismo, né? Quer dizer, ou seja, a luta continua, é um pouco isso, né? E eu acho que a gente está vivendo um desses momentos, que não é só porque a esquerda está errando, pode ter errado muito, né? E não é só porque o Bolsonaro é esperto, ou porque o Marçal entende muito de rede social, é porque o capitalismo está muito forte. Entende? O capitalismo se fortaleceu muito no último período. E a partir de quando? A partir do fim da União Soviética. E quando a União Soviética acabou, eles falaram, peraí, bom, agora a gente não precisa mais de uma Europa com tantos benefícios, né? Podemos começar a tirar um pouquinho, né? Vamos tirar esses anéis que nós tivemos que dar para manter o capitalismo na Europa no final da Segunda Guerra Mundial. Por isso que a Europa ficou tão bonitinha. Acabou a União Soviética, não temos mais esse problema, né, que é convencer os operários que o capitalismo é o máximo, pelo menos o capitalismo europeu. Então, por favor, não vamos deixar então os estrangeiros entrarem aqui, né? Então, quando acabou, aí veio, né, o pensamento liberal, né, uma série de ideias, onde então os direitos vão sendo tirados, não é? E hoje, quer dizer, os direitos vão sendo tirados, os empregos estão cada vez em menor quantidade, não é? E o que está acontecendo? Uma insatisfação. E essa insatisfação está dizendo o quê? Paranoia, né? Cria-se paranoia, né? Estou em perigo, a culpa não é do dinâmica do capitalismo, claro, né? Afinal de contas, eu sou alemão, né? A culpa é o quê? É desses estrangeiros que vêm para cá, certo? Porque se eles não vierem, aí eu vou ter meu emprego, né? Eles estão tirando meu emprego. Quer dizer, é um pensamento delirante, né? Que a gente fala essa coisa do complexo, né? Quando toma, o pensamento chega a ser delirante, não tem nada a ver com a realidade, né? Mas se transforma. Então, a gente está vivendo um desses momentos, né, em que o capitalismo está muito forte, se impondo muito e radicalizando as suas posições, para dar uma resposta de massa a essa montanha de insatisfeitos. Os Estados Unidos é o país, rico, todo mundo quer morar lá, né, naquela história. No entanto, eles têm multidões totalmente insatisfeitas, né, que eles têm que dar uma resposta. E o fascismo pode ser uma delas, o Trump pode ser um deles, não é? E eu acho que a gente vai ter que ficar com angústia. Eu gostei muito, viu? Dessa, né? Acho que a gente vai ter que ficar com angústia e fazer o que der para fazer, né? E eu acho que a gente está aqui reunido, conversando sobre todos esses assuntos, é um jeito de fazer alguma coisa, né? Eu acho que todo mundo vai para casa hoje alimentado, né? Não é isso? E eu acho que, como isso aqui, tem muitas coisas acontecendo, né? E que quando a gente fala, vamos para a rua, é um pouco, vamos para esses espaços onde a gente pode encontrar nossos iguais. Gente, eu não queria deixar de falar uma coisa que me incomodou, tá? Aqui antes. Eu queria só falar uma coisa que olha, gente, nós, da esquerda, não temos como falar com gente que tem ódio. A gente não tem como dialogar com ódio. Sabe por quê? A esquerda não se caracteriza pelo ódio, gente. Não é esse o sentimento da esquerda. O ódio é deles. Eles que estão com ódio porque querem, sei lá o quê, entendeu, da vida e não tem. A esquerda se organizou desde o primeiro momento em cima de que afetos? Afeto da solidariedade, da fraternidade, da justiça social, do pensamento da igualdade, da generosidade, gente. Não é o ódio que nos caracteriza. Por isso que a gente tem dificuldade com ódio.
Eu até estava pensando assim, gente, eu vivi a ditadura militar e vi muita coisa na ditadura militar. Eu nunca vi ninguém com ódio. Entende? Ah, vamos matar esse cara, sabe? Não sei o quê, vamos invadir o DOI-CODE. Não, vamos lutar nas ruas pela Constituinte, pela anistia, pela democracia. Né? Então, eu acho que o que nos diferencia são valores. Né? E por isso a nossa dificuldade de diálogo. Por isso, como é que a gente vai falar de solidariedade para alguém que está com ódio porque não deu certo na Beth? Não não tem. Então, a gente não vai falar. A gente vai ter que aguentar a angústia de conviver com o ódio dos outros. Né? E eu estou falando, não é por mim, eu diria, eu não vi isso. Eu não vi isso nas pessoas que lutaram, arriscaram sua vida. Não era o ódio que jogava as pessoas para a rua. Né? Era a solidariedade, a fraternidade, falando umas palavras assim, a eros. Por isso é que eu diria, o pensamento socialista, ele, na sua ideia, no seu princípio, ele é um pensamento que nos ajuda a tratar as patologias da nossa sociedade. Né? Agora, no momento de muita doença, claro que esse pensamento é fraco. Né? E a gente tem que descobrir formas de manter na luta. A luta continua. Né? E eu acho que tem uma coisa, eu vi na televisão muito, assim, sabe, aqueles jornalistas, eu vejo muita televisão ainda, né, gente? Eu já vi que o pessoal mais jovem não vê, mas eu ainda vejo. Então, eu vi na Globo News, CNN, todos aqueles articulistas lá, todos assim, com prazer, né? A esquerda perdeu, o Lula perdeu. O Lula não vai ganhar, foi o péssimo, foi tudo horrível. Gente, eles estão querendo criar esse clima. A gente já chegar derrotado e, né, já vai perder, tá vendo como é que foi tão ruim? Foi ruim, mas não foi tanto assim. Olhem com calma. Gente, viu, Vicente? O Boulos ganhou, deixa eu defender essa, a periferia de São Paulo mesmo, que são, se vocês pegarem um mapa, a periferia ali da Zona Leste, que é uma loucura aquilo ali, São Mateus, Guaianazes, né, Cidade Tiradentes, ali ele ganhou. Ele perdeu numa periferia de classe média baixa, né? Que ali, que é aquela outra parte de cá. E mesmo assim perdeu assim, teve 20%. Não é? Neste momento, 20% ali, olha, foi bom. Né? Foi bom, sim, claro que não foi, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas tem uma parte pobre da sociedade que o Marçal não entrou, mas entrou com 15%. Não é? Não entrou totalmente. Né? Por exemplo, eu estava até falando aquela bairro que lá é muito famoso, Capão Redondo, vocês já devem, todo mundo deve ter ouvido falar dos Racionais, que é uma periferia brava, ganhou o Boulos, maioria para o Boulos. Né? Campo Limpo, maioria para o Boulos. Então, eu acho que a gente não tem que tomar cuidado para não entrar nessa história, sabe? Os pobres estão com o Marçal, os pobres estão com o Sequeira, está vendo? Está tudo uma porcaria. Não, está muito difícil, está tudo uma porcaria mesmo, concordo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para analisar com mais calma. Né? E saber o seguinte, está difícil, vamos ter que ficar com angústia. Agora, tem muita gente em Cidade Tiradentes, que é uma loucura aquilo lá, e tem muita gente lá, a maioria ficou com Boulos. E a gente se segura com isso, nessa ideia. Então, tem lá muita gente que não está indo para a igreja evangélica, se está, não está indo atrás do pastor. Certo? Então, são pessoas que... E tem um trabalho do PT há muito tempo ali também, né? É isso, gente. Muito obrigado. E agora a gente abre para as perguntas, tanto online quanto aqui do salão. Ou comentários, desabafos. Kátia? Desabafo. É meio nesse caminho mesmo, desabafos. Eu ia dizer que sobre
uma certa condição, uma certa história do Sul, né, que a gente vive aqui e a gente conhece um pouco mais, por estar inserido, assim, no caso, a minha família também de Santa Catarina. Então, o que sabemos, né, da influência desse pensamento europeu que vem para cá numa ocupação de terras, né, Vera, de colônias mesmo, como você disse, pessoas que vêm da Itália ou pessoas que vêm da Alemanha no pós-guerra, sabe? E vêm para cá, só que recebem terras, entende? E vão expandindo a revelia da população regional, dos índios, vai exterminando. Aqui é um dos estados que tem maior extermínio de população indígena, né? Restam poucas etnias, né? E também às custas de oferecer trabalho, né? Semi-escravo, digamos assim, para a população regional, que ficou desqualificada perante esses grupos, porque eles também tinham muito patrocínio, sabe? Vinham com investimento. Então, eu conheço, por exemplo, a história do integralismo de Santa Catarina, né? Então, tem os grupos que vieram apoiados pelo nazismo, principalmente Rio do Sul e Blumenau, e os grupos integralistas que foram maciços, assim, e falavam em alemão, não se abrasileiraram, acho que até hoje, como você diz, são pessoas, assim, que têm um preconceito, né, com o brasileiro, com o nordestino, com o racismo, né, com os negros. Então, tem, sim, uma carga muito grande de separatismo do Sul em relação ao resto do Brasil, né? Ainda há muita força, esse movimento vem crescendo, sabe, Vera? E é assustador, assim, a gente vê como vem crescendo grupos cada vez mais radicais, né? Porque daí o integralismo ficou ali no meio do caminho, tentando ser um pouco mais razoável com a população local, que é como se o nazismo se tornasse um pouco menos ariano e envolvesse mais. Né? Só que, com esses movimentos de extrema-direita agora, eu penso que essa questão do ódio vem avançando, sabe? Então, a gente vê as igrejas, a gente vê as igrejas intolerantes com outras religiosidades, né? Perseguindo mesmo outras religiosidades. A gente vê nas escolas como se voltasse para trás, uma educação cada vez mais tecnicista e menos inclusiva, né? Uma educação que vem refinando umas especialidades, assim, e que é isso que você falou, gera um mercado individualista, gera um mercado não inclusivo, gera um mercado sem direitos, porque não se organiza como classe, né? Mas o que mais me chama a atenção é essa parte não inclusiva do ódio, que eu quero dizer, que só aqueles que conversam na elite as outras pessoas passam por um processo de desumanização, né? E a gente sabe que a desumanização é um passo para o genocídio, assim, então a gente já vê isso acontecendo, sabe? A ocupação, né, todo o litoral daqui até Santa Catarina, assim. Então, Santa Catarina, o pobre não vai na praia, entende? E todo o parlamento, todas as liminares que passam são favoráveis a um tipo de progresso, né, que destrói o meio ambiente, destrói a terra, destrói,
passa quase para um novo tipo de escravagismo, como se o capitalismo desse uma mascarada e voltasse para o escravagismo. Não tem políticas públicas, não existe, entende? Santa Catarina é um exemplo no Brasil do pior tipo de gestão pública possível, sabe? E aí você vê que o ódio, ele é quase que um líquido que vem se infiltrando, assim, né? E ocupando essas posições de poder. Eu fico muito angustiada, né? Digamos, porque eu acho difícil a mudança, sabe? Porque eu estou falando, né, de uma história de vida em que eu sou a única pessoa de esquerda que eu já conheci em toda a minha família. Assim, né? Não existe essa possibilidade. Né? Eu sou uma pessoa que praticamente eu nem tenho contato com a minha família, porque eu não tenho como ter contato. Eu não sou nem reconhecida, sabe? E não, né? Não sei que tipo de revolução aconteceu no meu ser aí, desde a minha juventude. Você ficar assim. Que eu fui meio hippie, já vim, né? Vim com alguma peça torta ali para ser tão diferente, né? Só que nos últimos tempos, é isso. Impossibilitou diálogo, sabe? Impossibilitou convivência. Não tem como. Né? Posso complementar a fala Pode. dela? Assim, o Lula, ele fez uma campanha em 2022, que foi uma campanha de sucesso, em que tinha o mote de o amor vencer o ódio. Né? Você está falando justamente da questão do Eros, né? A gente precisa de Eros na sociedade e tudo mais, e eu tendo a concordar com isso. Porém, eu fico pensando se não é uma coisa assim, uma idealização, uma utopia junguiana, digamos assim, sabe? De você pensar que o amor vai curar a terra, vai curar tudo, assim, quando, na verdade, como é que você conecta com essas pessoas? A gente não consegue tecer diálogo, você mesma falou, não dá para conversar com aqueles que odeiam, com os fascistas, entendeu? Não há diálogo possível. Como que você vai vencer essas pessoas? Como que você vai conseguir tecer relações com um Congresso que tem, em tese, uma expressão popular, porque são representantes populares, mas, ao mesmo tempo, é um poder político que se aliou com o poder econômico, um poder religioso, né? E a gente não consegue realmente trocar com essas pessoas, se não pelo viés da mercadoria, né? Comprando essas pessoas com dinheiro, com cargos, etc. e tal. De modo que isso vai se espraiando como se fosse um câncer em toda a sociedade, em toda a política, né? Eu, reverberando a conversa com ela, né, sobre o que ela falou, eu também não tenho mais diálogo com a minha família. Você vê, somos ligados por sangue, mas não temos nenhuma compatibilidade, porque eles foram cooptados, na verdade não foram cooptados, eles sempre tiveram uma ideologia conservadora, mesmo sendo pobres. E aí entra a questão do ressentimento, né? Quer dizer, em determinado momento foram elevados à categoria de classe média, aí ficam com medo de perder aqueles recursos, né, sob a ameaça comunista, e voltar a ser pobres, por isso tem ressentimento em relação a uma política considerada de esquerda, porque o medo é tomar a minha casa e o meu carrinho que eu comprei com tanto esforço. Né? Então, a minha questão é essa, como que a gente vai considerar essas pessoas como adversários, e aí conseguir, de modo a dialogar com elas, e não como inimigos, se eles usam dessa lógica do inimigo, a ideia deles é o extermínio, não é o diálogo, né? Como que a gente vai tecer diálogo com essas pessoas, sendo que é quase que uma bolha impermeável, assim, né? Será que essa política do amor não fracassou? Porque a gente vê que, apesar de toda essa campanha que houve, das pessoas mobilizadas na rua,
as políticas estão, os avanços foram poucos, e a gente está se sustentando ali numa corda bamba. Como que a gente faz? O que fazer do Lenin? Assim, tudo ali, o que fazer? Eu li aquilo, eu falei, já sei o que fazer. Né? Ele soube, né? Ele chegou ao poder a partir desse livro. Né? Mas agora, eu diria o seguinte, então juntar vocês dois estão falando, né? O Brasil nunca teve, sabe essa história? Nunca teve um projeto de capitalismo burguês. A gente sabe, não vou entrar nessa história, mas a gente sabe que em São Paulo, né, numa época era importante a indústria paulista era uma parte de imigrantes que vieram para cá para ficar ricos e não para pensar o Brasil. Né? A gente não teve uma elite capitalista como teve os Estados Unidos. Quando aqueles fazendeiros do Sul começaram a não quero largar meu escravo, estou bem assim, houve uma guerra civil. Eles foram derrotados. Entendeu? É como se realmente uma elite imaginária derrotasse os cafeicultores de São Paulo. Que é isso aí. Vamos lá. Sabe, vocês não querem? Liberalismo, industrialização, trabalho assalariado? Nós resolvemos o problema na bala. Então, no Brasil, não houve isso. Então, a gente vem num capitalismo que eu chamaria de capenga, do ponto de vista capitalista, porque ele nunca teve um projeto. Né? Quando, na década de 50, realmente, houve um projeto, né, de reforma agrária. Gente, nunca fizemos uma reforma agrária. Entendeu? Então, de reforma agrária mesmo, de reivindicações, de fim de analfabetismo, veio o golpe militar. Eu até tenho um trabalho que eu escrevi há muito tempo, que eu falava assim, sobre as patologias brasileiras, e que em todos os momentos em que começou a haver uma mobilização para elaborar essas patologias e transformar alguma coisa, veio alguma violência de cima para baixo para impedir. O golpe de 64 é um exemplo, mas são vários. E a gente pode chamar que agora isso aqui também, as poucas modificações que o Lula, no primeiro e no segundo mandato, tentou fazer, já foi demais. Que história é essa? Né? Lá em São Paulo, por exemplo, hoje, gente, a elite paulista, classe média alta para cima, nem quer mais botar seus filhos na USP. O pessoal está preparando os filhos para estudar em Harvard. O INSPER, né? Entendeu? E o INSPER, isso se o Harvard não der certo, que é mais chifre. Né? Então, por quê? Porque tem negro e pobre na USP. O pessoal rico fala isso, tem pobre, não pode. Meu filho vai estudar lá, vai estar com pobre europeu, mas pobre que veio aí do interior de São Paulo, não pode. Aqui agora o chique é estudar na FIEP, sabe? E que uma das passeios da escola no fim do ano é levar os alunos para o Vale do Silício. Chega a ser ridículo, não? Preparar para trabalhar com altas tecnologias, com as big techs, sabe? E a capacho do capitalismo mundial, né? E a gente tem, porque até quando a gente fala dos europeus, eu não sei se vai dar tempo, né? Mas a gente fala dos imigrantes para o Sul, foi uma política para isso, né, gente? Quer dizer, no final do século XIX, o pessoal estava muito preocupado. O grande problema do Brasil era ser mestiço. Vamos lembrar que o fascismo europeu vai considerar o mestiço como pior do que o negro. O mestiço era aquele, quando você misturava raças, era aquilo que gerava degeneração. As pessoas mestiças deveriam morrer. Inclusive religiosa, né? A mensagem religiosa não pode, o europeu com o islâmico. Sim, não pode. Bom, a religião já tinha sido separada lá atrás quando eles expulsaram os islâmicos da Espanha, lembra? Veio lá de trás, mas ali era questão racial. E o problema é que a nossa elite ouvia falar das ideias europeias
Peraí, mas como é que a gente vai construir minimamente um país razoável se a nossa população é mestiça, portanto é degenerada? Temos que embranquecê-la. Então, vamos botar estrangeiros aqui para melhorar a raça brasileira. Isso era discurso do Congresso brasileiro na época. Né? Não é nada escondido. E aqui né? não é uma novidade. E aí eles deram terra para cá, quando eles tinham feito uma lei, o Estatuto da Terra de 1850, para impedir que os ex-escravos tivessem terra. Eles fizeram uma lei para isso. 38 anos antes de acabar a escravidão. Mas para garantir, para não dar problema. Não é isso? Enquanto eles davam, claro, para pessoas de raças superiores, não é terra. O problema é que essas pessoas que eram expulsas da Europa, certo? Vistas como menos na Europa, a maioria, vinham para cá com a necessidade, e a gente entende isso psicologicamente, não é? Para cá, um sofrimento danado de sair de lá, vir para cá. Bom, tem esperança, vamos lá, tem que estar melhor, bom, alguém tem que ser inferior a mim, né? O Matarazzo, lá em São Paulo, as indústrias dele só tinham italiano, porque facilitava, todo mundo só falava italiano, porque ele achava que era gente melhor, né? Superior. Então, isso vem vindo. A gente não criou, quer dizer, talvez em alguns momentos a gente teve a possibilidade de trabalhar isso. Só que nunca foi possível, porque sempre veio alguma tragédia de cima que impediu que essas questões fossem trabalhadas, não é? Então, eu acho, ou seja, temos que ficar com angústia nesse momento, né? Agora, como é que a gente vai sair disso, né? Aí, quando você está falando do amor, eu lembrei que o Boulos, lá em São Paulo, tem uma coisa, não sei se vocês já viram dele, é um coração, amor por São Paulo, né? Por que isso? Porque eles acham assim, que é importante você sair do ódio. Né? Só que essa imagenzinha do coraçãozinho, né? Dizem que o pessoal marçalista dança em cima, imagina. A hora é do ódio, não é o coraçãozinho. Eu amo São Paulo. Amor por São Paulo. O ódio viraliza, o amor não. O ódio viraliza. E pelo contrário, dizem que foi errado, né? Não gostam muito desse negócio que foi decidido pelos marqueteiros, que talvez não tenha sido legal, não pegou bem. Não lacrou, mas, enfim, não lacrou. Não é. Mas não sei, não sei dizer, tá? Eu só estou falando o que foi bom e eu não sei. Agora, eu acho que a gente sai daqui, gente, não é dialogando com eles. Não vai dar. Não vai dar. As condições têm que mudar. Para que, então, essas pessoas que hoje pensam isso, possam começar a pensar diferente. Sabe aquilo que o Lula, que o Ivan estava falando, que é a proposta? Bom, a gente fica com uma proposta econômica bem ruim, para que a elite fique mais calminha, não derrube o Lula, que já tentou derrubar de 8 de janeiro, né? E vamos tentar voltar. Por exemplo, gente, o Lula fez muita coisa. Sabe quais? Retomar o que foi destruído. Só que a gente não vê. Entende? Ter farmácia popular, para as pessoas é um óbvio. Ah, não tinha? As pessoas até esquecem que acabou numa época e que agora voltou a ter. Então, teve que retomar. Todos os órgãos do governo estavam todos sem ninguém. Inclusive, o Lula teve que aguentar uma greve, que eu entendo, né, das universidades federais, que ficaram 6 anos, desde Dilma, sem aumento nenhum, somava 28%, querendo os 28% agora. Que obviamente gerou um desgaste, né? Porque o Lula deu, mas não deu tudo. Por quê? Porque não tem dinheiro para tudo. Né? Porque a elite brasileira não quer pagar imposto. Isso eu lembro muito bem, aluno meu falando assim, professora, para que a gente tem que pagar imposto e a gente não usa? Isso eu ouvi de um monte, gente, isso é o papo da elite. Eu não vou pagar imposto porque eu não uso. Quem usa é a elite. O pobre usa o que sobrou, a escola ruim. Certo? A elite usa as embaixadas, como está fora do Brasil, a política econômica que favorece a elite, a polícia que garante os bancos. É isso que eles ganham. Só que não querem pagar. Né? O Ivan participou da reforma tributária. O único que falava diferente ali. Entende? E não querem pagar. Por que não querem pagar? Porque também não querem pagar um projeto de Estado que não tem. Porque a elite alemã pagou para criar
o que hoje existe benefício dentro da Alemanha. Porque tinha um projeto de nação. Né? Aqui muita gente, vou morar em Miami, continuo ganhando aqui, mas eu vou morar em Miami. Não tem gente que pensa assim? De monte. Agora, como é que a gente sai dessa, gente? Bom, vamos ficar um pouco em angústia, né? E vamos... É assim, gente, alguma coisa vai mudar. E isso eu estou falando não é só porque o Ivan me fala, que ele é todo dia. Mas eu estou falando isso porque vai acontecer. Sabe aquele filme do Coringa? Sabe? Que ele prenuncia alguma coisa vai acontecer. Porque eu não acho, e isso eu não acho mesmo, né? Até a Roberta deve estar aí, nos ouvindo, né? Eu sempre falo isso assim. Estou aqui, Vera. Nem a elite é suicida. Sabe? Tem um momento que isso aqui vai ter que mudar. Eu não sei se a gente vai estar vivo nessa hora. Talvez as mudanças climáticas. Talvez as mudanças climáticas. Sabe, que aí eu acho que, sabe, na psicologia tem um instinto de conservação grande também. Né? Então, alguma coisa vai ter que mudar. Mas vai mudar se as condições mudarem e a gente for para a rua. Sim. Né? A gente se manifestar, a gente partir para a luta. Né? Mas a luta também vem na hora certa. Né? Tem aquela hora. Sabe aquela manifestação de mulheres que desencadeou a Revolução Russa? Mulheres, tecelãs, que foram às ruas. Né? Então, tem aquele momento que a coisa muda. A gente vai ter que esperar esse momento. Como? Fazendo o máximo que a gente puder. Inclusive aqui, a gente estando junto, né? Tentando sair daqui mais em paz. Por enquanto, a gente vai criando alguns arquétipos. E parabéns para a Arqués, tá?